RBS Notícias. Oferecimento. Vero. Quem compara não cai em pegadinha. Quem compara vai de Vero. Boa noite. Aumento de hospitalizações e internações em UTIs fazem 2 regiões voltarem a ter bandeira laranja no plano de distanciamento controlado. Um novo surto de coronavírus é registrado em um frigorífico gaúcho. Pelo menos 12 pessoas estão em isolamento em Caxias do Sul. Além de funcionários de frigoríficos, trabalhadores da saúde também sofrem com os altos índices de contaminação. A mãe do menino Rafael presta depoimento na polícia em Porto Alegre. Estudantes dão assistência de graça a pequenas empresas que passam por dificuldades por causa da crise do coronavírus. A partir de agora, no RBS Notícias. O governo do estado divulgou há pouco mais uma atualização do distanciamento controlado. A maioria das regiões segue com bandeira laranja, que tem risco médio para o coronavírus. Teve mudança em Uruguaiana e também aqui na região de Capão da Canoa, que passaram da bandeira amarela para laranja, por causa da piora nos indicadores. Em Uruguaiana, são 10 hospitalizações por Covid-19 e 10 internações em UTI por síndrome respiratória aguda grave. Já em Capão da Canoa, são 8 hospitalizações de pacientes com Covid e 12 internações em UTI. Vamos ver agora quais são as principais alterações aqui no estado. Olha só, o número de pacientes internados por síndromes respiratórias que testaram positivo para Covid-19 aumentou 11%. O número de internados em UTI por síndromes respiratórias que ainda não são casos confirmados aumentou 10%. Outro aumento pequeno de 1% são os internados em leitos clínicos com coronavírus. Já os pacientes com coronavírus em UTI reduziram 22%. Agora tem 7% a mais de leitos de UTI disponíveis. Já o número de mortes pela doença subiu quase 6%. O governo do estado já confirma 9.242 casos de coronavírus, 731 em Porto Alegre. Os outros 8.511 estão espalhados pelas outras cidades. Já são mais de 6.700 recuperados, que representam 72% do total. E o total de mortes chega a 218. Lembrando que a capital tem números diferentes do governo do estado, uma questão de atualização. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, são 1.196 casos aqui e 35 mortes. A morte mais recente foi confirmada hoje, uma mulher de 80 anos, sem informações sobre o histórico de saúde. Eloy. Léo, a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul está monitorando a situação do frigorífico da JBS, que registrou casos de Covid-19. É o primeiro surto numa indústria do setor na cidade. 12 funcionários testaram positivo e estão em isolamento domiciliar com sintomas leves. Em nota, o frigorífico JBS informou que desde o início da pandemia tem trabalhado para garantir a segurança e a proteção dos mais de 130 mil funcionários de todas as unidades. E logo após a confirmação dos casos na unidade de Caxias do Sul, seguiu todas as medidas previstas no protocolo da empresa, afastando e monitorando os trabalhadores. Também foi feita a desinfecção do local, Léo. Eloy, quem também corre muitos riscos de se contaminar são os profissionais da saúde. Em Uruguaiana, por exemplo, mais de 1/3 dos infectados trabalham na área da saúde. Vamos lá ao vivo para a Uruguaiana conversar com o repórter Alfredo Pereira, que tem mais informações. Oi, Alfredo. Boa noite. Boa noite, Léo. Aqui em Uruguaiana, dos 46 casos confirmados, 16 são de profissionais de saúde, ou seja, quase 35%, segundo a Prefeitura. Desses, 9 trabalham em uma unidade de saúde de bairro daqui da cidade. O posto esteve fechado durante 2 semanas, foi feita uma sanitização e ele foi reaberto ontem. Mas mesmo assim, tem um aviso na porta, dizendo que esse é um local contaminado e que só deve ser procurado em caso de emergência. Nós também conversamos com a Secretaria Estadual de Saúde para saber os dados do Rio Grande do Sul relacionados aos profissionais de saúde. Esse levantamento deve ser divulgado nos próximos dias. Eloy, eu volto com o senhor.
Obrigado, Alfredo. A mãe do menino Rafael depõe à polícia em Porto Alegre e em Planalto a comunidade tenta superar o trauma. Já voltamos. Alexandra Dugocensky, que confessou a morte do filho de 11 anos, está neste momento depondo em Porto Alegre. A Cristine Galiza tem as informações ao vivo do Palácio da Polícia. Boa noite, Cristine. O depoimento começou no início da tarde. Tem previsão para terminar? Oi, Eloy, boa noite. Isso mesmo, começou por volta das 2 horas da tarde. A previsão é que termine por volta das 10 horas da noite, né? Esse crime que chocou a comunidade lá de Planalto, na região norte do estado. A Alexandra Dugocensky, a mãe do menino, ela está presa temporariamente na penitenciária de Guaíba. Ela confessou a morte do filho Rafael Vinques, de 11 anos, na segunda-feira. Disse que deu remédios para a criança dormir e que isso causou a morte. Depois escondeu o corpo numa caixa na casa de vizinhos. A perícia apontou a morte por asfixia e por isso a polícia trata o caso como homicídio doloso quando há a intenção de matar. Esse é o terceiro depoimento desde a confissão. Ela está sendo questionada pelo delegado de Planalto, Ercílio Carletti, que acompanha o caso desde o início, e também pelo diretor de investigações do Departamento de Homicídios, Herbert Moreira Neto. Ele esteve essa semana em Planalto, ouvindo testemunhas, fazendo buscas na casa da família, na casa onde o corpo de Rafael foi encontrado. A intenção desse depoimento é confrontar Alexandra com essas novas informações que parentes e amigos do Rafael levaram para a polícia e também com resultados do trabalho da perícia. Ontem, aliás, a perícia também esteve no terreno onde ficam as duas casas. A defesa está acompanhando pela primeira vez um depoimento da Alexandra e sustenta a tese de que essa morte não foi intencional. Hoje, ao chegar aqui no Palácio da Polícia, um dos advogados disse que ela agiu sozinha e que durante o depoimento iria dar mais detalhes do que aconteceu naquela noite. Vamos ouvir o que ele disse. A defesa de Alexandra quer uma reconstituição do crime. A polícia já confirmou que essa reconstituição vai ser feita, mas ainda não tem data marcada. Esse crime que chocou a comunidade de Planalto, lá na região norte, um município de 10 mil habitantes. A comunidade se mobilizou nas buscas pelo menino Rafael durante vários dias, enquanto ele permaneceu desaparecido. E agora, todo mundo lá vive esse luto e espera por uma resposta para a única e mais importante pergunta: por que a Alexandra fez isso? A gente acompanha aí na reportagem. Vamos voltar a falar de coronavírus. A disseminação dessa doença é um perigo real para todo mundo, especialmente para os moradores de rua, que já eram vulneráveis antes mesmo da pandemia. Os riscos de contaminação trazem mais desafios ao poder público. Pequenos produtores que tiram o sustento de agroindústrias familiares estão buscando alternativas para manter os negócios, ainda mais em tempos de isolamento social. Estudantes dão assistência de graça a pequenas empresas que passam por dificuldades por causa da crise do coronavírus. Veja a seguir. Num momento de crise econômica em que empresas se obrigam a demitir e muitas até fecham as portas, toda ajuda é bem-vinda, principalmente para os pequenos empreendedores. Foi pensando em ajudar quem passa por dificuldades que estudantes da Universidade Federal de Santa Maria estão oferecendo assessoria de graça para minimizar os efeitos econômicos da pandemia. Amanhã a chuva volta ao estado. Domingo começa com sol na maioria das regiões, mas à tarde já chove na Campanha e no sul, porque está chegando uma nova frente fria. À noite essa chuva se espalha para as outras regiões, mas a chuva é com baixo volume. Destaque para o vento no litoral, que pode passar dos 70 km por hora. O dia começa friozinho, mínima de 7 graus em Bagé, e à tarde a temperatura sobe, mas não muito, máxima de 18 graus em Santa Maria. O tempo volta a ficar seco e bem frio já na segunda, principalmente no centro, fronteira e sul. Em Santa Maria tem chance de geada e mínima de só 3 graus. Você já sabe, né? Domingo é dia de reviver jogos históricos aqui na RBS TV. E amanhã, a partir das 13h45 da tarde, vamos ver o Grêmio de Renato Portaluppi ser campeão mundial.
E olha só, a 0 Hora preparou um caderno digital para o torcedor gremista relembrar o maior momento da história do clube. Para ter acesso a esse material especial, aponte o celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela. Os tricolores vão poder reviver os detalhes do título mundial num especial com textos do Paulo Santana. Vão saber por onde andam os jogadores da época, recuperar bastidores e ainda tem um pôster dos campeões de 83. Outras notícias do Brasil e do mundo, logo mais no Jornal Nacional. Para você de casa, uma boa noite, se cuide. Eloy, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Um bom domingo. RBS Notícias. Oferecimento. Vero. Quem compara não cai em pegadinha. Quem compara vai de Vero.